quero convidar para você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, Les quiero invitar a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versos 16. versículo 16. Sí, ya están todos, ¿sí? Entonces dice, 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Queridos, o que nós vamos falar nessa noite Queridos, lo que vamos a hablar esta noche vai impactar, va a impactar, revolucionar, revolucionar, primeiro a sua vida, primero tu vida com relacionamento com os irmãos dentro da igreja tu vida en relación con los hermanos dentro de la e a iglesia tua vida com relacionamento com as pessoas que ainda não são cristãos. y tu vida y tus relaciones con las personas O que que nós todavía no son cristianos. O que nós vamos falar nessa noite é uma revelação muito forte. Lo que vamos a hablar esta noche es una revelación muy fuerte E eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você. y no tengo dudas de que Dios va a hablar contigo. A primeira parte do texto diz assim: La primera parte del texto dice así: a ninguém conhecemos segundo a carne. a nadie conocemos según la carne. Antes de eu explicar isso, eu quero explicar que realidade espiritual é a nossa. Ya, antes de explicar esto, quiero explicar qué realidad es nuestra realidad. Queridos, a nossa realidade, na verdade, ela é no mundo espiritual. Nuestra realidad verdadera es en el mundo espiritual. Que talvez em algumas áreas na nossa vida ainda não se manifestou no mundo natural. Y tal vez en algunas áreas en nuestra vida esa realidad no se ha manifestado en el mundo natural. Em Hebreus, todo mundo conhece no capítulo 11, En el capítulo 11 de Hebreos, muchos conocen, fala que a fé é a convicção de fatos das coisas que não se veem. habla de que la fe es la convicción de hechos que aún no se ven. E às vezes alguns cristãos vivem essa fé de forma leviana. Y aún algunos cristianos viven esta fe de manera liviana. E eu quero dar pelo menos 2 exemplos para você entender. Quiero dar por lo menos 2 ejemplos para que todos puedan entender. Lembra que nós falamos que fé é a convicção de fatos que não se veem. Dijimos hace poco que la fe es la convicción de hechos que aún no se ven. Agora imagine se há uma mulher que tem um marido que ainda não é convertido. A ver, imagínense una mujer que tiene un marido que aún no es cristiano. Se você pergunta para ela, como está seu marido? Ele já se converteu? Entonces tú le preguntas a ella, ¿cómo está tu marido? ¿Ya conoció al Señor? ¿Ya se convirtió? E ela responde, sim, em nome de Jesus. Sí, en el nombre de Jesús. Que lindo. Eso dice ella, qué Mas lindo. uma pessoa que responde de forma leviana, Pero una persona que responde de una manera liviana ela vai responder de forma diferente. va a responder de una manera diferente. Talvez ela vai dizer, aquele, Quizás ella va a decir, ese, só se for pela fé. solo si fuera por la fe. É a mesma frase, Es la misma frase, mas é de forma leviana. uno es de una manera muy E a liviana outra respondeu pela fé. y la otra es una respuesta por la fe. Quando a gente observa esses 2 exemplos, Cuando observamos estos 2 ejemplos, a gente entende que a fé não é uma mentirinha. entendemos que la fe no es una Na mentirita. verdade, a fé é um fato. La fe en realidad es un hecho. E aí a gente precisa entender melhor para entendermos o versículo que nós lemos. Y eso tenemos que entenderlo bien para poder entender el versículo que hemos leído. Por exemplo, Por ejemplo, é um fato que você está sentado em uma cadeira? es un hecho de que el que tú estás sentado en una silla. É ou não é? ¿Es o no es? Sí. Amém? Amén. Agora não responda o que eu vou lhe perguntar agora. Ahora, no responda lo que voy a preguntar a continuación. Quanto tem fé bíblica que está sentado em uma cadeira? Não precisa responder. ¿Cuán cierto es que tienes fe bíblica el hecho de que estás sentado en una silla? ¿Es Tal vez- fe bíblica? Talvez você diga assim, eu tenho sim. Sí, quizás digas, sí, yo tengo fe. de Mas que- essa fé de estar sentado em uma cadeira não é uma fé, porque isso já é um fato.
Pero el hecho o la fe, la creencia de que estás sentado en una silla, no es fe, porque estás sentado en una silla y ya es un hecho. E a nossa tendência é achar que isso é a fé bíblica. Y nuestra tendencia es creer que eso es una fe bíblica. Isso é uma fé natural. Eso es una fe natural. Porque fé bíblica é você crer em algo, ter certeza em algo que seus olhos ainda não veem. Porque la fe bíblica implica creer en algo y tener certeza de algo que todavía no lo puedes ver. Por exemplo, quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios está aquí? A Bíblia diz que se você estivesse sozinho, La Biblia dice que si tú estuvieras solo, mesmo sozinho, aún solo, e se tiver 2 ou 3 reunidos, o si estuvieran dos o No tres nome de reunidos, Jesus, en el nombre de Jesús, isso é um fato. eso es un Pela hecho fé. por Isso la é fé fe. bíblica. Por la fe, eso es un hecho por la fe bíblica. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar nesse versículo? ¿Qué es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar en este versículo? Ninguém veja segundo a carne. Nadie vea según la carne. Se você entregou sua vida a Jesus, Si entregaste tu vida a Jesús, se você nasceu de novo, si naciste de nuevo, olha o que a Bíblia diz. mira lo que la Biblia dice. Daqui em diante, De aquí en adelante, você tem que ver a outra pessoa tienes que ver a la otra persona de forma diferente. de forma Tem que diferente. ver pela ótica espiritual. Tienes que verla de la forma, de la óptica Tem que espiritual. ver pelo que a palavra diz a respeito de qualquer pessoa. Tienes que ver a través de lo que la palabra dice al respecto de esa persona. Não pelas coisas naturais que eu vejo. No por las cosas naturales que veo. E se você vê aquela pessoa de forma natural, Y si tú ves esa persona de manera natural, ignorando esse princípio que está na Bíblia, no mundo espiritual, ignorando este principio que está en la Biblia del mundo espiritual, biblicamente você está errado bíblicamente estás e equivocado você está em pecado. y estás en pecado. E a Bíblia diz: daqui em diante, Porque la Biblia dice, de aquí en adelante, a ninguém conhecemos a nadie conocemos segundo a carne. según la E carne. quando a Bíblia, tem um professor de grego e hebraico, ele diz que ninguém, Y cuando la Biblia dice, y hay un profesor de Biblia de griego, De hebraico. de hebreo, que dice que cuando en la Biblia dice nadie, ninguém é ninguém. nadie significa nadie. E aí parece profundo, mas é profundo. Y eso parece profundo y en realidad lo es. E aí quando eu entendo isso, querido, nesse versículo, Y cuando yo entiendo esto, queridos, en este a versículo, Bíblia está dizendo que eu tenho que me enxergar não segundo a carne. la Biblia dice que me tengo que mirar a mí mismo, no según la carne. Essa é a primeira coisa que a Bíblia está querendo nos ensinar. Es lo primero que la Biblia nos está queriendo Esse é o enseñar. segredo para a igreja aqui em Cochabamba começar a alcançar outros níveis. Y este es el secreto para que la iglesia aquí en Cochabamba empiece a alcanzar otros niveles. É eu não me ver mais segundo a carne, No verme ya más según mas la segundo carne, o Espírito pero Santo. según el Espíritu Santo. A Bíblia diz que você é completo em Jesus, La Biblia dice que tú eres completo en não Jesús. por causa dos seus méritos, No por tus méritos, mas por causa de Jesus. pero por causa de Jesús. A Bíblia diz que no mundo espiritual você já foi aperfeiçoado, La Biblia dice que en el mundo espiritual tú ya has sido uma vez por perfeccionado toda. una vez y para A Bíblia siempre. diz que você se tornou nova criatura. La Biblia As, dice que te volviste nueva criatura. as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. A Bíblia fala que você é a própria justiça de Deus. La Biblia dice que tú eres la propia justicia de Dios. E se eu não me vejo como cristão, Y si yo no me veo como cristiano, pela ótica espiritual, por la óptica espiritual, eu estarei desobedecendo a Deus yo estaré desobedeciendo a e Dios estarei indo contra esse princípio. y estaré yendo contra este principio. Todos que estão aqui que já entregaram sua vida a Jesus, Todos los cristianos aquí que ya entregaron su vida a queridos, o Jesús, diabo não tem truque novo. el diablo no tiene truco nuevo, queridos. Ele sempre vai tentar te dizer outras coisas. Él siempre va a tratar de decir otras cosas. Ele vai olhar para você e ver assim: você não é um cristão tão vitorioso. Entonces él te va a mirar y te va a decir, tú no eres un cristiano
tan victorioso. Você não é tão dedicado ao reino. No eres tan dedicado al reino. Olha para você como você tem falhado. Mírate a ti mismo, cómo has fallado. Quantas áreas da tua vida você tem falhado. Mira cuántas áreas has fallado. Você deveria ser mais dedicado. Deberías ser más dedicado. Você deveria ler mais a Bíblia. Deberías leer más la O Biblia. diabo quer que você tire os olhos da realidade espiritual El diablo quiere que tú quites tus ojos de esta realidad espiritual e quer te prender no mundo natural. y te quiere prender. agarrar en el mundo E natural. quando ele consegue fazer isso, Y cuando consigue hacer eso, ele começa a vencer. él comienza a vencer. Aqui está o segredo de uma igreja andar em vitória. Y este es el secreto de una iglesia para caminar en Se victoria. você quer que essa é a realidade no mundo espiritual, Si tú quieres que esta realidad en el mundo espiritual, no mundo natural, en el mundo, se essa realidade do mundo espiritual que la Perdón. realidad del mundo espiritual se torne uma realidade no mundo natural, se vuelva una realidad en el mundo natural, você precisa se ver necesitas verte, a tua realidade no mundo espiritual necesitas ver tu realidad en el mundo e espiritual começar a se apropriar y comenzar a apropiarte pela fé bíblica por esa fe bíblica que não está preso em coisas que se veem, que no está presa en las cosas que se mas ven, naquilo que Deus já disse que é uma realidade na sua vida. pero sí en aquello que Dios dijo que es una realidad en tu E vida. aí isso vai se materializar na tua história. Y ahí se va a materializar en tu historia. Veja bem, Mira bien, eu quero enfatizar nessa noite. quiero enfatizar Se esta você noche. quer que essa realidade espiritual Si tú quieres que una realidad espiritual se torne uma realidade no teu mundo físico, no mundo natural, se vuelva realidad en tu mundo físico, en tu mundo natural, você precisa a partir de hoje necesitas a partir de hoy tomar posse pela fé tomar una posición por la fe e se apropriar do que Jesus já disse que você é. y apropiarte de aquello que Jesús ya dijo que tú eres. Por exemplo, exemplo bem prático para a gente. Por ejemplo, un ejemplo bien práctico para nosotros. Você já entregou a vida a Jesus, não é verdade? Tú ya entregaste tu vida a Jesús, ¿verdad? Eu já vi algumas pessoas orando assim, quando peca. Yo ya vi, perdón, yo ya vi algunas personas orando de esta manera cuando ellos pecan. Deus, me perdoa, Dios, perdóname. eu sou tão fraco, Soy tan eu débil. não consigo avançar, No consigo avanzar. eu não tenho uma vida vitoriosa. No tengo una vida victoriosa. Parece que essa pessoa é humilde. Parece que la persona Mas, fuese querido, humilde, isso não é ser humilde. pero eso no es ser humilde. Ela poderia até orar assim antes de nascer de novo. Podría incluso orar un poco así antes de haber nacido de Mas nuevo. ela já nasceu de novo. Pero ella ya nació A de nuevo. realidade dela é outra. La realidad de esa E ela não persona es pode otra. orar mais assim. Y ya no puede orar de esta Quando manera. eu não me vejo segundo a carne, Cuando yo no me veo más según la carne, eu vou orar diferente. voy a orar diferente. Eu pequei. Yo pequé E você vai orar assim: y voy a orar así. Deus, Dios, me perdoa. me perdonas. Eu errei mesmo. Perdóname. Machuquei teu coração. Me equivoqué, Mas te eu me herí. apropio de ti. Pero me apropio De de você. ti. Né? Perdoa os meus pecados. Perdona mis pecados. Me perdoa porque eu agi não segundo a minha realidade. Perdóname porque no actué según mi realidad. É a mesma oração, Es la misma mas oración, feita de forma diferente. pero hecha de manera diferente. Queridos, a Bíblia diz que Jesus está morando em você. Queridos, la Biblia dice que Jesús mora en ti. A Bíblia diz que você está cheio do Espírito Santo. La Biblia dice que estás lleno del A Espíritu Bíblia diz, Santo. todo mundo sabe que por causa dele você foi perdoado. La Biblia dice que por causa de él tú ya fuiste perdonado. Você foi curado. Ya fuiste curado. Você foi transformado na própria justiça de Jesus. Fuiste transformado en la propia justicia de E Jesús. quando você fica insistindo em desobedecer a Bíblia Y cuando insistes en desobedecer la Biblia e fica se conhecendo segundo a carne, y continúas conociéndote a ti mismo, pero según la a Bíblia carne, diz que você está pecando.
La Biblia dice que estás E pecando você está fazendo o que o maligno quer que você faça. y estás haciendo lo que el maligno quiere que tú hagas. Porque fica insistindo em se ver pela ótica natural. Porque te quedas insistiendo en verte a ti mismo según la óptica natural. Aí você nunca vai poder se apropriar daquilo que Deus já disse que você é. Y así nunca vas a poderte apropiar de aquello que Dios dice que tú ya eres. Por isso eu quero que você repita comigo agora isso. Por eso quiero que repitan hoy día conmigo Eu ahora. não devo me conhecer No me debo conocer segundo a carne, según la mas carne, segundo o Espírito. pero según el Espíritu. Isso vai fazer toda a diferença na tua história. Esto va a hacer toda la diferencia en tu historia. Agora, lembra que o texto diz assim, em Ahora, recuerda cómo dice el texto en 5,16, 2 Coríntios En 5,16. 2 Corintios 5:16. Assim que daqui por diante, Así que de aquí en adelante, a ninguém conhecemos segundo a carne, a nadie conocemos según la carne. ainda que também tenhamos conhecido Y aun si a Cristo hubiésemos conocido segundo a carne, según la carne, contudo agora, ya no lo conoceremos así. Con todo. assim que se alguém está em Cristo, De modo que si alguno está en Cristo, o que seria essa realidade de estar em Cristo? ¿qué será esa realidad de estar en Cristo? Ah, una hojita. Bom, Tiene ok. una hojita sueltita. Não, ¿Alguien faz de tiene? No. conta que isso é uma honra. Ya. Hagan de cuenta que esta es una hoja. Una Tem aqui, hojita, peraí. sí. Aquí. Gracias. Graças, Saulo. Vou colocar essa honra, essa folha dentro da Bíblia. Voy a colocar esta hoja dentro de la Biblia. Essa folha está em Bíblia. Esta hoja está en Ela Biblia. está dentro da Bíblia. Está dentro de la Biblia. Essa Pueden Bíblia está ver. onde agora? Na igreja, não é verdade? Esta Biblia está ahora en la iglesia, ¿verdad? Se eu sair daqui e for lá para a casa do João Carlos, Ya. Si yo me voy de aquí y me voy a Imagina la que está en la casa casa del de- Juan Carlos, a folha ainda não está em Bíblia. la hoja deja de estar en Biblia. Se eu levar lá para o Brasil, Si me la llevo a Brasil, a folha ainda está em Bíblia. la hoja está aún en Biblia. Independente do local que a Bíblia esteja, Independientemente del lugar donde esté la Biblia, essa folha vai estar dentro da Bíblia. esta hoja estará dentro de la Biblia. Quando o texto lá está dizendo que quando eu sou nova criatura, eu estou em Cristo, Cuando el texto aquí dice que soy una nueva criatura y estoy en Cristo, não importa o lugar que eu vou estar. no importa el lugar donde voy a estar. Se eu nasci de novo, Si yo nací de eu nuevo, vou estar dentro de Cristo. voy a estar dentro de Aonde eu Cristo. vou estar dentro dele. Y aún voy a estar dentro de E a él. Bíblia diz que a minha velha natureza foi sepultada com ele. Y dice que mi vieja naturaleza fue sepultada con él. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Cuando Jesús resucitó, yo resucité con Você él. estava com ele ressuscitando. Tú estabas con él resucitando. A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos pés, dos nossos pés. La Biblia dice que todas las cosas están debajo de E nuestros que pies. a gente está sentado com Cristo na região celestial. Y que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en regiones Essa é a celestiales. sua realidade em Cristo. Esta es tu realidad E você en Cristo. precisa se ver pela ótica espiritual. Y tú necesitas verte a ti mismo en la óptica espiritual. Outra coisa que a gente precisa aprender Otra cosa que necesitamos é aprender que Cristo está em nós. es que Cristo está en Em nosotros. 1 João 4,4 En 1 de Juan e tem 4:4 tantos outros y versículos. tantos otros A versículos Bíblia diz que también, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. dice que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. E quando eu me apropio dessa ótica espiritual, Y cuando me apropio de esta óptica querido, eu espiritual, não vou ter medo de nada. queridos, no voy a tener miedo de nada. Eu não vou ter medo de crise econômica. No voy a tener miedo de crisis económica. Aqui não tem muito, mas no Brasil tem um pouco mais. Eu não vou ter medo de assalto. Aquí no tienen mucho, pero en Brasil hay mucho más. No vamos a tener miedos de Eu não vou asaltos. ter medo do meu amanhã. No voy a tener miedo del Eu não vou ter mañana. medo de obedecer o que o Espírito Santo me manda. No voy a tener miedo de obedecer lo que el Porque eu me Espíritu Santo me apropio manda. daquilo que Ele diz que eu sou, a minha realidade espiritual. Porque me apropio de
aquello que Él dice de lo que dice que yo soy, de mi realidad. E isso é que Deus quer que você comece a andar na sua vida. Y eso es lo que el Señor quiere que tú empieces a caminar en tu vida. A segunda coisa que a gente aprende aqui na Bíblia La segunda cosa que aprendemos en la é que Biblia, esse texto, quando diz que a ninguém conhecemos, cuando en este texto dice que a nadie conocemos, ninguém inclui a mim, nadie también me incluye a mí, mas inclui também aos meus irmãos. pero incluye también a mis hermanos. Porque ninguém inclui todos. Porque nadie incluye a todos. Talvez você me pergunte, mas como é isso, pastor? Y quizás me preguntes, ¿y cómo es esto, pastor? Queridos, por isso que para uma igreja crescer, Queridos, por esto es que para que una iglesia pueda crecer, lembra que eu falei que essa palavra ia mexer comigo? ¿se acuerdan que les dije que esta palabra iba a incluirte a ti? E essa palavra ia mexer nos meus relacionamentos com os outros, Y también iba a incluir mi relacionamiento con porque los otros. esse é o segredo de uma igreja que cresce e que tem grandes pessoas dentro da mesma igreja. Porque esta es la iglesia que crece y tiene grandes E a relacionamientos dentro de la vontade de iglesia. Deus é que a gente tenha bastante convivência, relacionamento Y la voluntad de Dios es que tengamos bastante convivencia y nos relaciones cultos de celebração, en los cultos de celebración, nas células, en la nos célula, discipulados, en los discipulados, nas comunhões. en la comunión. Mas quando eu estiver tendo esses relacionamentos, Pero cuando yo esté pasando tiempo en estos relacionamientos, eu vou ver alguma falha no meu irmão. yo voy a ver fallas en mi hermano. Vou ver algum defeito nele. Voy a ver algún defecto en él. E a Bíblia me desafia a eu o ver não segundo a carne. Y la Biblia me desafía a que yo pueda ver no según la carne. A Bíblia diz: daqui em diante, La Biblia dice, de aquí en adelante, eu não posso olhar para o meu irmão no puedo mirar a mi hermano pelas falhas dele. por sus fallas. Eu tenho que começar a vê-lo segundo o Espírito Santo. Tengo que empezar a verlo según el Espíritu E Santo. se também você decidir a ver seu irmão segundo a carne Y si también tú decides a ver a tu hermano según la e carne desistir do relacionamento com ele, y desistir, desistes de relacionarte con él, você vai estar pecando. vas a estar pecando. Se eu ficar vendo as falhas dele lá na célula, Porque si yo permanezco viendo sus fallas en la célula, eu ficar vendo ele pela ótica natural, me quedo viéndolo en la óptica natural, isso é pecado. eso es pecado. E aí eu não tenho o favor de Deus. Y ahí no tengo favor de Dios. A Bíblia diz que o meu irmão nasceu de novo. La Biblia dice que mi hermano nació de A nuevo. Bíblia diz que o meu irmão é a própria justiça de Deus. La Biblia dice que mi hermano también es justicia de Dios. A Bíblia fala que os meus irmãos foram aperfeiçoados em Cristo. La Biblia dice que mis hermanos fueron perfeccionados en Cristo. Talvez algumas áreas deles ainda não se materializou o que Jesus disse na palavra. Quizás en algunas áreas de sus vidas no se ha materializado lo que la palabra dice de ellos. E aí precisa que eu veja ele segundo a ótica espiritual, Y ahí es necesario que yo lo pueda ver según la óptica para espiritual, que essas áreas se materializem o que a Bíblia já falou sobre ele. para que en esas áreas se materialice aquello que la Biblia habló de ellos. E eu queria que você olhasse para o seu vizinho de 2 em 2. Yo quisiera que de dos en dos, Y en diga para él parejas, así, mires a tu vecino você y le pre- digas, Você precisa me ver pela ótica espiritual. necesitas verme por la óptica Diga isso com espiritual. fé. Diga isso com fé. Dilo pero con fe, bien dicho. Diga agora o contrário. Ahora, diga lo contrario. Eu vou lhe ver pela ótica da fé. Ahora diga, te voy a ver por la óptica de la fe. Amém? Diz com fé. ¿Lo han dicho con fe? ¿Sí? Querido, se você nasceu de novo, e eu sei que você está aqui, nasceu de novo, Queridos, si tú naciste de nuevo, y yo sé que naciste de nuevo y que estás aquí por eso, você poderia olhar para o seu vizinho e dizer assim: quiero que mires a tu vecino y le digas así, eu sou bem mais bonito no mundo espiritual. yo soy bien
más lindo en el mundo espiritual. No mundo espiritual, En você el mundo- não tem defeito. En el mundo espiritual no tienes defectos. Essa é a realidade que a Bíblia fala sobre você. Y esa es la realidad que la Biblia habla sobre ti. Mas talvez você me pergunte, mas pastor, como isso vai ser materializado na vida do meu irmão? Pero quizás me preguntas, pastor, ¿cómo voy a ver eso materializado en la vida de mi hermano? Isso vai ser materializado quando você começar a vê-lo, Esto va a ser materializado cuando tú empieces a verlo, quando você continuar declarando, cuando tú continúes declarando, tomando posse da vitória dele, tomando una posición acerca de su ficando victoria crendo y permaneciendo creyendo que aquilo que a Bíblia disse já ao seu respeito já é uma realidade. que aquello que la Biblia dice respecto a esa situación y a tu hermano ya es una realidad. Queridos, vou dar outro exemplo bem prático. Queridos, voy a dar otro ejemplo bien práctico. Por exemplo, Por ejemplo, quando eu vou pedir perdão, talvez você diga assim para mim: cuando voy a pedir perdón, quizás tú me digas, a mí, pastor, se eu ficar me vendo todo o tempo pela ótica espiritual, pastor, si yo siempre estuviese permaneciendo viéndome a mí mismo en la óptica espiritual, eu nem preciso pedir mais perdão. ni siquiera necesito pedir perdón. Isso não é verdade. Eso no es verdad. Se eu vou pedir perdão, Si voy a pedir perdón, se eu pequei, eu preciso pedir perdão. si yo pequé y necesito pedir perdón, E eu já falei há duas formas distintas de eu pedir perdão de forma correta e de forma errada. sí, ya mencioné las dos maneras de orar y la manera correcta y la manera errada. Se eu fizer da forma correta, Si hago de la manera correcta, você vai ver que você vai estar crescendo, o seu irmão vai estar crescendo e você vai estar crescendo em Deus. tanto tu hermano como tú vas a estar creciendo en Dios de esa manera. Por exemplo, outro exemplo prático do nosso dia a dia para a gente melhorar nos nossos relacionamentos. Por ejemplo, otro ejemplo práctico del día a día para que podamos mejorar nuestras relaciones. Se seu irmão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou citar um nome. Bueno, voy a dar un ejemplo y voy a citar un nombre. O João Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, eu sei que é um homem de Deus, Yo sé que Juan Carlos es un hombre de Dios, que ele anda em santidade. que él anda en santidad. E aí mas eu sei tudo isso dele. Yo sé todo eso de él. Mas o João Carlos está errando com a sua esposa. Pero de pronto Juan Carlos se está equivocando con su Ele está esposa. pecando com seus filhos. Está pecando con relación a sus hijos. Ele está pecando com, sei lá, com seus discípulos. Está equivocándose y pecando con relación a sus Como eu discípulos. devo corrigi-lo? ¿Cómo debo corregirlo? Existem duas formas. Existen dos maneras. Se eu vou corrigi-lo segundo a carne, Si yo voy a corregirlo según la carne, eu vou fazer assim. voy a hacer así. Eu vou chegar para João Carlos, Voy a llegar hasta él, eu vou estar lá sozinho com ele. voy a estar a solas. Vou dizer, cara, tu tem um defeito horrível. Oye, cuate, Tú es tienes muy- un defecto terrible. Tu é muito grosso. Eres muy Você grosero. briga com tua esposa. Estás peleando Você con tu briga esposa. com tus discípulos. Peleas con tus discípulos. Queridos, isso é errado. Isso é ver o outro segundo a carne. Esto, queridos, es equivocado. Esto es ver a los demás según la carne. Como é que é a forma correta para corrigir uma pessoa, ¿Cómo es la forma correcta para corregir a una persona, não vendo segundo a carne, mas segundo o Espírito? no viendo según la carne, pero según el Espíritu? Eu vou estar sozinho com o João Carlos Voy a estar a solas con Juan Carlos e vou dizer, y le voy a decir, cara, eu te conheço. cuate, te conozco. No mundo espiritual, En el mundo espiritual, você é amor em pessoa. tú eres el amor en Em persona. Romanos 5,5 diz En Romanos 5:5 que o amor dice, de Deus já foi derramado sobre tua vida. dice que el amor de Dios ya fue derramado sobre Em tu 2 vida. Timóteo 1,7 diz, Y según Timoteo 7, Deus dice, te deu um espírito de amor. Dios te ha dado un espíritu de amor. Você é um cara muito amoroso. Eres una persona muy amorosa, Mas pero naquele dia en ese día, que eu saí junto com você e sua esposa, ese día que salimos junto con tu esposa você y não tú tratou bem a sua esposa. no la trataste bien. E você não é assim, João Y Carlos. tú no eres así.
Vai até a tua esposa e pede perdão. Ve a tu esposa y pídele Quem não perdón. gosta de ser corrigido dessa forma? ¿A quién no le gustaría ser corregido de esta forma? Querido, quando eu falo desse jeito, Querido, cuando yo hablo de esta eu manera, estou reafirmando a identidade espiritual do João Carlos. estoy reafirmando la identidad espiritual del Eu Juan não Carlos. estou vendo ele segundo aquele ato que ele errou, No lo estoy viendo según esa acción en la que él se que equivocó, não é a realidade dele no mundo espiritual. que no es la realidad de él en el mundo Dessa espiritual. forma eu estou ajudando ele se apropriar daquilo que a Bíblia diz que ele já é. Y de esta manera le estoy ayudando a apropiarse de aquello que la Biblia dice de él. Por isso, queridos, que para a igreja aqui de Cochabamba crescer, Así que de esta manera es como la iglesia en Cochabamba va a crecer. eu não posso ficar vendo defeito no outro. No puedo quedarme viendo los Eu defectos de não los posso demás. ficar vendo as falhas do meu irmão. No puedo quedarme viendo los Isso errores é de mi pecado e é hermano. contagioso. Eso es pecado y es contagioso. A minha sugestão é você não ficar tão íntimo dessa pessoa. Así que la sugerencia sería no quedar fica só tan vendo o cercano a defeito do esa outro. persona, tanto que solo veas el defecto de esa Porque persona, essa pessoa está doente. porque esa persona está E enferma. a Bíblia diz que os olhos são as janelas do corpo. Y la Biblia dice que los ojos son las ventanas del Se cuerpo. os olhos forem maus, todo o corpo é mau. Si los ojos fueran malos, todo el cuerpo estaría mal. Porém, se os seus olhos forem espirituais, Así que si tus ojos fueran espirituales, todo o teu corpo será bom. todo tu cuerpo estará bien. Por isso, olhe para o seu vizinho Así que mira a tu vecino, e assuma um compromisso nessa noite aqui em Cochabamba. haz un compromiso esta noche aquí en Cochabamba. Eu não vou mais te ver Ya no te voy a ver más segundo a carne, según la carne, segundo as tuas falhas, según tus fallas, segundo os teus defeitos, según tus mas eu vou te defectos. ver segundo o Espírito Pero Santo. te voy a ver según el Espíritu Santo. Querido, se você entender esse segundo princípio, Si entendieses este segundo principio, se prepare. prepárate, Porque o que está acontecendo com a gente lá no Brasil, porque lo que está sucediendo en Brasil, você vai começar a ser usado por Deus para ver os teus irmãos segundo o Espírito. porque tú vas a ser usado por Dios para ver a tus hermanos según el Os Espíritu. relacionamentos não serão mais rompidos. Las relaciones ya no serán rotas. Se acontecer alguma coisa errada, você vai aprender a conversar um com o outro. Si pasar algo malo, vas a aprender a conversar con la otra persona. Porque você vai aprender sempre ver o bem no outro. Porque tú vas a aprender a ver siempre algo bueno en el Porque otro. você não vai mais acreditar na mentira do diabo. Ya no vas a creer en la mentira del diablo. Você vai dar uma oportunidade ao outro explicar aquilo que aparece que ele fez. Vas a darle la oportunidad al otro a explicar aquello que parecía cómo lo hizo y que estaba mal. E os nossos relacionamentos Y nuestras relaciones dentro da interpersonales igreja dentro de la serão iglesia relacionamentos maduros. serán relaciones maduros. E aí virá o favor de Deus sobre a nossa história. Y verás el favor de Dios sobre tu historia. A terceira coisa que eu entendo, La tercera cosa que yo entiendo, quando a Bíblia diz que a ninguém, cuando la Biblia dice que a nadie, ela inclui a mim, me incluye a mí, inclui o irmão, incluye al hermano, mas também inclui o não cristão. también incluye aquel que no es cristiano. Porque lembra, ninguém na Bíblia é ninguém. Porque recuerdas, nadie en la Biblia significa nadie. Talvez você diga assim, não, pastor, isso é demais, pastor. Quizás digas, no, pastor, esto es demasiado. Não tem como, ele está distante de Deus. No, él está lejano a Dios, el que no cree. Mas eu tenho que voltar para o versículo, e ele diz a ninguém. Pero yo tengo que volver al versículo y el versículo dice nadie. E a ninguém inclui o não cristão. Y nadie incluye al no cristiano. Aí talvez você me pergunte, mas como pode ser isso, pastor? Y tú quizás me preguntes y me digas, ¿cómo es posible? Quem não se converteu, ele ainda não está transformado. El que no se convirtió todavía no es transformado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, En 2 Corintios capítulo 5, verso 19, diz assim, dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. olha que forte. Mira qué fuerte. Queridos, a Bíblia diz que ele morreu por
todos os pecados Queridos, la Biblia dice que Él murió por todos los de pecados todo mundo, de todo el mundo, desde Adão desde Adán até o último homem que ainda vai se converter antes da sua volta. hasta el último hombre que todavía se va a convertir Biblia antes de dice que su vuelta. Jesus morreu na cruz para salvar todos. Jesús murió en la cruz para salvarlos a todos. Todos são salvos? Todos son salvos. Claro que não. Claro que no. Eu creio que ninguém tem dúvida. Creo que Mas de uma nadie forma tiene bem duda prática. de esto. No eu- todos son salvos. Se eu digo que esse iPad eu dou para o pastor Davi, é seu. Sí, Eu digo para o pastor Davi yo le digo al pastor que David, esse iPad eu estou dando para ele. que este iPad le estoy dando, perdón, si el pastor David lo pide, le doy doy al pastor presente. el iPad como regalo. E acaba o culto e ele vai embora. Acaba el culto y él se va E ele deixa aqui. y él se olvida el Não é iPad. dele esse iPad. iPad. Y es de él, el iPad. É ou não é? Eso no. Só que ele não se apropriou disso. Solamente que él no se apropió, lo recibió como presente, pero O no se lo mesmo llevó. acontece quanto à salvação. Lo mismo sucede en cuanto a la salvación. Por isso que eu não posso ver o não cristão segundo a carne. Por esta razón, yo no puedo ver al no cristiano según la carne. Por isso que lá quando algum irmão, algum discípulo meu diz assim para mim, Así que cuando algún hermano o algún discípulo me dice, aquele cara não quer nada. ese tipo no quiere Eu não vou falar nada, mais nada para ele. no voy a hablar nada Eu con vou él, desistir dele. yo voy a renunciar a él. Eu tenho toda a calma Yo tengo toda la calma e eu aplico esse princípio. y aplico este principio. Não é verdade, não é que ele não queira nada com Jesus. No es verdad, no es que él no quiera nada con É porque ele Jesús. ainda não se apropriou do que Jesus fez na cruz do Calvário por ele. Solamente es que él aún no se apropió de aquello que Jesús hizo en el Calvario por él. Por isso que eu tenho que sair dessa noite aqui decidido a ver o não cristão segundo o Espírito. Por eso tengo que salir de aquí bien seguro de ver al no cristiano según Cristo. Como funciona isso na prática? ¿Y cómo funciona en la práctica? Perto da tua casa, Cerca de tu tu casa, conhece uma prostituta, digamos que conoces a una prostituta, imoral, inmoral, feia. fea. Claro que isso é pecado. Claro que es pecado. Mas qual é o desafio desse versículo para mim? ¿Cuál es el desafío de este versículo para mí? Eu não posso olhar para ela segundo o que ela está praticando. No puedo mirarla según la práctica que ella tiene. E se eu tenho essa revelação, Y si yo tengo esta revelación, eu vou ser um canal de Deus para ficar perto dela yo voy a ser un canal de Dios para estar cerca de e ella dizer para ela o que Jesus já fez para ela. y decir a ella lo que Jesús ya hizo por ella. Ser a voz profética da vida dela. Ser como la voz profética de su vida. Começar a mostrar para ela que aquilo que ela está vivendo não é o projeto de Deus. Mostrarle a ella y decirle que aquello que ella está viviendo no es el proyecto de Dios E aí para eu não su vou vida. ter nenhum problema, claro, mulher com mulher. Não pode um homem chegar Claro, junto de uma prostituta. y ahí voy a tener un problema quizás, pero esto es mujer con mujer porque no voy a llegar yo cerca de una prostituta, pero tiene que ser una Então você mujer. que é mulher que vê o outro não cristão segundo o Espírito, Tienes que ser la persona que ve al otro según Cristo, você vai según el chegar junto Espíritu. dela e vai dar um Vas a abraço llegar sem nenhum junto a ella y problema. le vas a dar un abrazo E vai dizer para ela, Deus tem uma família para você construir. y le vas a decir, Dios tiene una familia para que tú E por causa da construyas. sua atitude de não ver aquela prostituta segundo o que ela está vivendo hoje, Y por causa de tu postura de no ver a esta prostituta según lo que ella practica y vive, e você vai ter coragem de convidá-la para ir na sua célula ou sair com ela, y porque vas a tener el valor de invitarla a esa mujer a asistir a una célula ou ir numa comunhão na sua casa, o comunión en tu casa, porque você não está nem aí para o que os outros dizem, porque no estás ni pensando qué dicen los demás, porque você a vê como Cristo a vê. porque tú la ves como Cristo la ve. Querida, a vida daquela mulher, no momento oportuno, vai ser alcançada.
y la vida de esa mujer en el momento oportuno va a ser alcanzada. Se para você Dios. vê drogadito na rua, Si tú ves un drogadicto en la qual é a calle, tendência natural de quem anda segundo e vê os outros segundo a carne? Sería la reacción y la naturaleza del que ve no según Cristo, pero según la carne? Ficar longe dele. Quedarse lejos de él. Mas a Bíblia diz que Deus está te dando o entendimento para ver o outro segundo o Espírito. Pero la Biblia dice que Dios te ha dado el entendimiento para ver a los E demás según el você vai ser Espíritu. o canal de Deus para ir até Ele Así que vas a poder ser el canal de Dios para ir hasta Él e liberar a palavra de vida sobre a vida y dele. liberar palabra de vida sobre Querido, esta vida. se a igreja aqui de Cochabamba, Queridos, si la iglesia aquí en Cochabamba, a igreja aqui que é rios de vida, la iglesia aquí que es ríos de vida, isso vai se tornar uma realidade natural na vida de vocês. esto se tiene que volver una realidad natural en sus vidas. Está entendendo como é possível eu começar a ter uma igreja grande? ¿Están entendiendo cómo es posible comenzar una iglesia grande? Começa a mudança na minha vida, Comienza el cambio en mi vida, porque eu não vou ser mais ser enganado pelo diabo. porque no vas a ser más engañado por el diablo. Mesmo quando eu pecar, eu não vou desistir, porque eu sei da minha identidade. Aun cuando yo pecare, no voy a renunciar porque yo conozco mi identidad. Eu vou ser canal de Deus para os meus irmãos. Voy a ser el canal de Dios para mis Nós hermanos. vamos estar aqui todo mundo junto com o mesmo propósito. Y vamos a estar todos aquí juntos con un solo propósito. Se chega alguém aqui falando de uma dificuldade de alguém, todo mundo vai ver o irmão segundo o Espírito. Si alguien viene y habla de otra persona, de una dificultad que ha tenido, todos lo vamos E a ver cada según el vez mais Espíritu. terá o favor de Deus na igreja local. Y cada vez más vamos a tener el favor de Dios en la iglesia Mas local. também Cochabamba vai quedar pequena. Pero Cochabamba também- vai ficar pequena para y vocês. además, Cochabamba se nos va a hacer chiquitita, Porque Deus vai colocar no caminho de vocês porque Dios va a colocar en tu camino pessoas perto, personas cerca, pessoas longe. personas lejos, E isso não vai ser limite para você. y eso no va a ser un límite. Porque se Deus colocou no seu caminho, Porque si Dios pone en tu camino, você vai entender que você é a pessoa escolhida por Deus tú vas a entender que tú eres la persona escogida por Dios para não ver aquela pessoa segundo a carne. para no ver a esa persona según la Mas carne. você vai ser a voz profética que vai libertar aquela vida. Pero vas a ser la voz profética que va a liberar esa E em vida. breve ela vai estar na tua célula. Y en poco va a estar en tu Ela vai célula estar aqui na igreja. y va a estar en la iglesia. E por causa disso, E por muitas causa outras disto, pessoas, Muchos pessoas serão alcançadas. otras personas serán alcanzadas. Eu queria terminar fazendo um desafio. Yo quisiera terminar haciendo un desafío. Nós estamos em quase final do ano. Estamos casi al final de año. Temos 3 meses. Solo tenemos 3 meses. Mas, querido, se você sair daqui nessa noite, Pero querido, si tú sales de aquí esta noche, e se você se apropriar desses 3 princípios, si te apropias de estos 3 que a principios, partir de hoje ninguém mais você vai ver segundo a carne, que a partir de esta noche no vas a ver a nadie más según la carne, se prepare. prepárate. Deus vai usar você. Dios te va a bendecir.